José Adriano, 16 anos, tem emprego, é catador de bolinhos num clube em São Paulo, tem saúde, pratica esporte 3 vezes por semana, num projeto social onde mora, em Paraisópolis, na zona sul da cidade. Mas por trás desse sorriso, há a história de quem teve uma infância difícil. Tipo assim, tinha hora de ir tomar banho, né? De ir pra escola, né? Que ele entrava na escola, 1 hora. Aí ele entrava de 10 horas, ficava 10, até enrolando no banheiro. Aí quando eu falava, Adriano, você ainda tá aí? Eu abri a porta e tava chorando. Mas eu não quero ir pra escola, eu não quero ir pra escola. Por que ele não queria ir pra escola? Porque ele era, assim, obeso, né? E, tinha medo de errar. Sempre tinha problema de pele, então os amiguinhos não queriam brincar com ele. Eu passava da porta da escola, já chorava. Já queria ir pra casa. Ele não queria, ele não ficava na escola. Eu lembro que a médica falou assim que, pelo problema que ele teve, que colesterol alto, pressão alta, ele teve com 6 anos. E um pouquinho de gordura no coração. Ele não poderia nem estar aqui agora, perto de mim, falando com você. Eu corri muito com ele teve muito problema sério. A partir do momento que ele veio pra cá, tudo foi mudando, sabe? Tudo foi mudando, aí ele foi tomando autoestima, ele foi pegando confiança, o professor Arnaldo e a equipe foi passando, sabe, experiência para ele. Ele chegava em casa cada vez mais, sabe, querendo mais. Mãe, eu vou fazer isso, mãe, olha, eu vou conquistar isso. Eu chegava aqui na reunião e falava, professor, pelo amor de Deus, o que o senhor fez? Porque eu tô me sentindo a mãe mais realizada do mundo. Adriano conheceu o professor Arnaldo e veio para este projeto, financiado pelo Hospital Albert Einstein. O esporte deu o que o menino não tinha, autoestima e saúde. Até na escola, tudo mudou. As notas melhoraram. Oi? As notas melhoraram. Ele está melhorando bastante. Melhorou muito, 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 muito mesmo. A professora falou assim, mãe, seu filho é nota 10, está de parabéns. Histórias como a de Adriano se repetem Brasil afora. Todos os dias, centenas de crianças começam a praticar esporte. O esporte ele pode trazer para a criança uma série de benefícios, desde que utilizado de uma maneira correta e não imposto ou feito como algo obrigatório, que a criança tem obrigação de se destacar. Mas uma pergunta sempre passa pela cabeça dos pais. Em qual esporte vou botar meu filho? O tênis? Natação? Judô? Ginástica? Olha, as opções são muitas. Quando a criança tem entre 6 e 10 anos, a resposta para essa pergunta é bem simples. Todos os esportes são muito bem-vindos na infância. A melhor coisa, na minha opinião, é você poder fazer com que as crianças experimentem a maior variedade possível de esportes. É como as matérias. É importante que elas experimentem e conheçam. Tenham uma noção básica de tudo, história, geografia, obviamente da matemática, do português, mas e a partir dali ela vai, inclusive, se encontrar em alguma coisa, se identificar melhor com isso. Mas no processo de formação, eu acho que essa possibilidade de experimentar uma gama de esportes é muito interessante. O Clube Pinheiros, em São Paulo, tem um projeto pioneiro que existe há 30 anos, o CAD, Centro de Aprendizado do Esporte. Lembra do basquete? O drible e o passe? A mesma coisa, ó. Driblou os goles. Aqui, crianças de 3 a 10 anos têm a chance de praticar várias, inúmeras modalidades. O trabalho é feito todo lúdico, em cima de brincadeiras e o esporte por trás. Então eles usam bola, arcos, todos os tipos de material e a gente visa o desenvolvimento motor global da criança. Vai! Aí! Quase! Mais pra frente, quando ele tiver uns 8, 9 anos, ele vai começar a escolher quais esportes ele quer. O esporte é só o pano de fundo para as crianças se exercitarem, brincando. Sem dúvida, eu acho que a gente sempre, como mãe, deve orientar a criança para vários esportes. Nunca você direcionar, por exemplo, eu tenista, falar, não, você vai ser tenista. Eu acho que isso você quebra a tendência da criança. Você tem que ser uma mãe orientadora, não uma mãe cobradora, né? A filha de Sandra é esta, Maria Fernanda, de 11 anos. Joga tênis, se diverte, mas muitos pais já enxergam o filho como um atleta de alto nível e exageram na torcida. O que começa mal,
pode terminar mal. Como o técnico e pai ucraniano que agrediu a filha no Mundial de Esportes Aquáticos porque ela não conseguiu se classificar para as semifinais na natação. A pressão familiar é inimiga de crianças e adolescentes. Marcelo Saliola foi um tenista promissor. Começou aos 5 anos e aos 14 chegou a ser o tenista mais jovem a marcar pontos no ranking da ATP. Era promessa. Esbarrou na pressão psicológica que começava em casa. Todo pai fala, não, porque meu filho é super dotado, não sei o quê. Pai e mãe adoram falar isso, né? Só que eles não sabem que, na verdade, isso pode atrapalhar até a carreira dele na vida dele, né? Eles não têm experiência sobre isso. É a primeira vez que um filho está dando resultado lá, fruto naquele esporte. Então vai acontecendo, tá ganhando, de repente começa a perder, sabe? Então isso ocasiona numa pressão de você achar que você tem que ganhar sempre para os pais ou para a família ficar feliz. O consultor Fernando Rodrigues era um desses pais loucos da arquibancada. Mudou a pedido do filho, André, jogador de futsal. O que fez mudar de fase basicamente foi o pedido dele de que eu parasse de torcer da maneira que eu torci, ou seja, não ser tão fanático, né? E ele chegou a pedir para que eu não acompanhasse mais nos jogos para que não criasse essa pressão. Na medida certa, o esporte pode dar muito mais do que saúde a uma criança. O esporte é o maior ensaio que o ser humano pode ter para se tornar um adulto com as qualidades para o mundo de hoje, que é competitivo. E competição não é pecado. Nos polos da derrota e da vitória, né, do perder ou ganhar, você tem um conteúdo muito rico. Você tem a possibilidade de você, em 2 tempos de 20 minutos, ter situações que, se você não fizesse isso, você só iria ter depois que você terminasse o seu ciclo jovem e entrasse na fase madura e começasse a ter os problemas profissionais. José Rubens Delia é um especialista em esporte e psicologia. Autor de 2 livros, defende a tese que a partir dos 10 anos, a criança está apta a escolher uma modalidade. E de acordo com o perfil dela, é possível achar um esporte adequado. Uma das exceções é a ginástica. A ginástica é única nisso, né? Na teoria, dizem que a criança tem que experimentar várias modalidades, vários estímulos, sabe? Só que até os 10 anos. Só que na ginástica, com 10 anos, a menina já está competindo, já compete campeonato brasileiro. Então... José Delia elaborou um quadro mostrando as características de cada esporte. O judô, por exemplo, é recomendado para uma criança que precisa de mais disciplina, poder de recuperação. Afinal, a primeira lição de um judoca é aprender a cair. A natação é recomendada para uma criança mais agitada. Traz calma, superação, determinação. O vôlei é ótimo para quem é tímido e tem dificuldade de relacionamento. É talvez o mais coletivo dos esportes. Uma criança que precisa de velocidade de raciocínio. Basquete nela. Dentro de quadra, tudo tem que ser decidido rápido. O futebol traz controle de agressividade e agilidade. Já um tenista tem um alto poder de concentração que pode ser aplicado em outras atividades. E até os esportes radicais têm seu papel. Ajudam a criança a ter maior autocontrole. Mas a obsessão de José Delia é ver todas essas ideias aplicadas diretamente na educação, quadra e sala de aula, juntas. Imagina o seguinte, que a gente estivesse na sala de aula e todo dia tivesse atividade física. Será que as crianças não seriam diferentes? Estariam com uma inteligência física, múltiplas inteligências física, psíquica, emocional, seriam pessoas diferentes. É fundamental a participação do professor de educação física para ajudar, né, os professores das outras matérias que muitas vezes não seduzem tanto, porque o esporte ele tem uma coisa que é o desenvolvimento do despertar da paixão. Você colocar uma criança num processo de educação é muito complicado. O jovem, às vezes, estudar ele não quer, jogar bola ele quer, ir para o tatame praticar judô ele quer, ir para a piscina ele quer. Através disso você traz o aluno, traz o jovem para, né, essa prática formal e, né, para o processo de educação. É raro, mas alguns colégios, como este na Zona Sul do Rio, fazem uma integração maior entre o esporte e as outras disciplinas.
A educação física, ela ocupa um lugar na escola tão importante como a matemática, a história, a geografia, as ciências, né? Os professores trocam informações sobre o comportamento dos alunos. Se nós estamos tendo uma visão da criança num todo, nós vamos poder contribuir muito mais numa avaliação formal dessa criança e dando subsídios para que o professor de sala de aula também possa ter uma visão dessa criança fora dos limites das paredes. Nas aulas de educação física, as crianças se autoavaliam. Durante a aula você está bem envolvida no jogo, em fazer ponto. E quando a gente pega esse formulário para responder, aí você começa a pensar, poxa, eu não devia ter falado aquilo para aquele meu colega. Você pode avaliar a sua relação com o seu colega, você sabe que você pode melhorar, você sempre vai poder melhorar, sempre vai poder respeitar ele mais, aceitar as limitações dele, da mesma maneira que ele vai aceitar as suas limitações. Ajuda o aluno a pensar e a ter maior percepção dos seus atos. E assim mais e mais crianças pelo Brasil poderão viver a mesma história de José Adriano. O catador de bolinhas não quer ser atleta, mas viu na atividade física a chance de se transformar, de virar o jogo da sala de aula, de conquistar saúde. Lição que o esporte oferece a todos. É só começar.